A gente vive num mundo super polarizado, né? Mas como é que isso funciona de verdade? E mais importante, como é que a gente sai disso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa análise sobre polarização, diálogo e uma armadilha bem comum, a do político de estimação. Sabe, essa frase aqui, ela resume bem o que a gente está vivendo. Uma guerra. Só que as armas, bom, são as palavras. Esse campo de batalha tá em todo lugar, né? Tá na tela do celular, tá no almoço de domingo com a família, tá dentro da gente. É um conflito que, querendo ou não, define a nossa época e nos afeta de um jeito que a gente nem sempre se dá conta. Ok, então vamos lá. Para a gente entender melhor esse cenário, vamos visualizar de fato um campo de batalha. Pensa só. De um lado, muito grito. Do outro, um silêncio que também diz muito. E no meio, as trincheiras que a gente mesmo cavou. E olha só como funcionam essas trincheiras. É bem preto no branco. De um lado, a certeza é total. O meu lado tem a razão, nós somos os heróis. Do outro lado, a mesma certeza, só que invertida. O seu lado é o mal, vocês são os vilões. A lógica é essa, super simples. E nesse meio, qualquer falha do nosso lado é justificável e qualquer mérito do outro lado, isso nem importa. Não tem espaço para talvez, para um depende, nada. É uma certeza cega. Aí, no meio dessa gritaria toda, aparece uma terceira figura, né? A pessoa que fica de fora olha para essa briga e fala: são todos uns cegos. É quem acredita que ser neutro é a maior virtude, um sinal de quem enxerga tudo com clareza. Mas fica a pergunta: será que essa posição de fora resolve alguma coisa? Ou é só uma outra forma de não se envolver? E o preço que a gente paga por essa guerra é altíssimo. Pensa bem, quando a gente resume alguém a um xingamento, seja fascista, demônio ou gado, a gente não está só ofendendo. A gente está, literalmente, fechando a porta na cara do diálogo. A gente para de ouvir. E quando a gente para de ouvir, a gente perde uma das coisas mais incríveis que temos como seres humanos. A capacidade de, pelo menos, tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo que a gente discorde totalmente. E é exatamente nesse ponto que a gente cai numa das armadilhas mais, perigosas da política de hoje em dia. É aquela que faz a gente deixar de ser cidadão para virar torcedor. É o que a gente pode chamar de político de estimação. Sabe o que é isso? É quando o apoio a um político deixa de ser sobre as ideias dele, sobre os resultados que ele entrega, e vira uma coisa pessoal, emocional mesmo. É uma defesa cega de um ícone. Pensa num torcedor fanático de futebol. Ele vai defender a camisa do time, não importa o quão mal o time esteja jogando. A lógica é a mesma. E essa tabela aqui, ela deixa tudo muito claro. Olha só a diferença. Quando a gente está debatendo ideias, o objetivo final é o bem de todo mundo, um bem coletivo. Já na torcida cega, o objetivo é só defender o ídolo. O foco também muda. Em vez de olhar para os projetos e para os resultados, o foco vai para a camisa, para a marca daquela pessoa. E a reação quando acontece um erro, isso é crucial. No debate sério, a gente analisa, cobra. Na torcida cega, a gente justifica, arranja um culpado. No fim das contas, a política deixa de ser um dever cívico e vira só um espetáculo sem fim. Bom, até aqui a gente falou muito do cenário, dos outros, e é muito fácil, né, apontar o dedo para os políticos, para o sistema. Mas e se a gente virasse um pouco esse foco? A reflexão mais importante talvez comece num lugar muito mais perto. Claro, é óbvio que os líderes têm uma responsabilidade gigante nisso tudo. Ninguém está tirando isso da conta. Mas a provocação aqui é outra. É um convite para a gente se olhar no espelho e pensar: ok, e eu? Qual tem sido meu papel nessa história toda? E essa autoanálise começa com umas perguntas. A primeira é essa. A gente está de fato buscando entender os números por trás dos discursos? Ou a gente só está ouvindo as frases de efeito, as palavras bonitas, sem checar se aquilo se sustenta com dados, com fatos? E a segunda pergunta, essa dói um pouquinho, porque mexe na nossa bolha. A gente está se informando além daquela manchete rápida, além do que o algoritmo do Instagram ou do YouTube decide mostrar pra gente, porque o algoritmo adora mostrar só o que a gente já concorda. Então, a gente está se informando de verdade ou só procurando confirmação para as nossas próprias ideias? E para fechar essa reflexão, vem a pergunta talvez mais difícil de todas. O nosso mundo, as nossas ideias, elas são uma fortaleza impossível de invadir? A gente está, de verdade, aberto a ouvir um argumento que vai contra tudo que a gente acredita? Ou a gente construiu muros tão altos que nada que nos desafie consegue entrar? Ok. Depois dessa reflexão, fica claro que para sair dessa armadilha, a gente precisa mudar nossa postura. A gente precisa deixar de ser um cidadão passivo que só assiste para se tornar um cidadão ativo. E o ponto central é este:
O caminho para um país melhor talvez não seja ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Talvez o caminho seja para cima. O caminho é o da maturidade. É ter a coragem de largar a camisa do time, descer da arquibancada e entrar no campo do diálogo de verdade. Mas na prática, o que é ser um cidadão ativo? Bom, podemos pensar em alguns passos. Primeiro passo, ter clareza sobre os nossos próprios valores. O que é inegociável para a gente? Segundo, exigir transparência dos líderes. Chega de discurso vago. Terceiro, acompanhar de perto como os nossos representantes estão votando. O trabalho deles não acaba na eleição. E quarto, que é fundamental, exigir resultados que beneficiem todo mundo e não só o meu grupinho. Pois é, tudo isso pode parecer uma coisa enorme, sistêmica, quase impossível de mudar, mas a grande sacada é que a mudança de verdade começa num lugar muito, muito menor e bem mais perto do que a gente imagina. É isso. A mudança gigantesca que a gente tanto quer para o nosso país, para a nossa sociedade, ela não começa lá em Brasília num grande projeto de lei. Ela começa aqui, ó. Agora. Começa no tom de voz que a gente vai usar na próxima conversa, no respeito que a gente vai ter ao dar a próxima resposta, na humildade de parar e realmente escutar o que o outro tem a dizer. Então, fica aqui um exercício. Na próxima vez que o assunto for política, antes de pular para defender o seu lado ou para atacar o outro lado, a proposta é simples. Para um segundo, respira fundo e se faça só uma pergunta. A pergunta é essa: eu estou contribuindo para o ruído ou para a solução? O que eu vou dizer agora vai ser só mais barulho? Mais um grito no meio da multidão que impede todo mundo de se ouvir? Ou, de alguma forma, eu estou tentando construir uma ponte, uma ideia, um caminho? A resposta que a gente der para essa pergunta dentro da nossa cabeça pode ser o primeiríssimo passo para a gente finalmente sair dessa guerra de palavras e começar a construir alguma coisa juntos. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.